Nasci na igreja, mas só fui conhecer Jesus Cristo com 24 anos de idade. Bom, hoje eu vou contar um pouquinho aqui da minha história. Por quê? É, eu conversando presencialmente com algumas pessoas, eu vi que tem pessoas que passaram pela mesma situação, por mais que eu sempre achei que não, tá? E eu falei, cara, isso é algo que eu devo compartilhar. Por quê? Geralmente as pessoas têm um testemunho para contar, né? Sobre, enfim, a pessoa foi isso, aquilo no passado e depois conheceu Jesus, Jesus libertou e tal, né? E só que a minha história é diferente. Nasci num lar cristão, cresci ouvindo a palavra de Deus, cresci sabendo sobre a palavra de Deus, mas sabe quando você sabe o que é real, mas você não tem aquele entendimento dentro de si ainda, entende? Enfim, voltando aqui um pouquinho, como que funciona? Eu então não tinha esse entendimento, mas também tinha uma outra parte do entendimento. Vamos lá, resumindo, para não ficar tão confuso, né? Nasci num lar cristão, eu me lembro ali que com uns 10 anos eu já tinha bastante consciência, sabe, do certo e o errado, bastante mesmo. Algumas coisas já não faziam sentido para mim em relação a alguns tipos de pecado. Eu já tinha aquilo, eu já creio, o Espírito Santo já estava ali, sabe? Então, eu não fui um cara de ir para festas, não fui, enfim, sempre neguei convites relacionados a isso, sabe? E sempre tive comigo o que era certo. E primeiro ponto, eu falei, vou fazer o que é certo porque eu tenho esse entendimento dentro de mim, sabe? Fazer as coisas, procurar pelo menos fazer as coisas certas. Então, graças a Deus, nunca me envolvi com droga, festa, balada, essas coisas, eu nunca tive esses prazeres. E outra coisa, eu fui crescendo, quando chegou ali em 2015, eu me batizei, e só que eu ainda não tinha esse encontro com Cristo, entende? Mas eu me batizei e falei, pô, eu não sinto nada, eu não sinto a presença de Deus. Lógico, eu já tive algumas vezes, senti a presença, já tive algumas, enfim, revelações, algumas coisas eu já tive sim, nesse meio do caminho. Mas era tipo assim, algo a cada 3, 5 anos, enfim, era muito raro, sabe? E me batizei, então eu falei assim, olha, agora, ainda mais agora que eu me batizei, eu posso não sentir nada, mas eu sei o caminho, eu sei a verdade, eu vou servir a Deus. E vou servir com o meu entendimento, um culto racional, certo? Dei umas vaciladas no meio do caminho, sabe? Em relação, assim, enfraquecer, não orar, e eu não gostava de ler, né? Nada. Então, a Bíblia eu também não gostava de ler. Enfim, cresci naquele ambiente de igreja, sabe? E muitas vezes eu via as pessoas sentindo a presença de Deus, pessoas que se convertiam nessa caminhada e já começava a sentir ele tá com Deus. E o que foi acontecendo comigo? Por mais que eu não sou uma pessoa de ficar me comparando com as pessoas nem nada, eu comecei a acreditar que eu era uma pessoa que não era escolhido por Deus. Eu sou um chamado, tenho chamado, né? Muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Eu comecei a achar isso na minha vida. Então, enfim, literalmente eu acreditava nisso. E é algo que fazia muito mal pra mim, entende? Mas ainda lá, falei, não, vou servir a Deus com todo o meu entendimento aqui. Então eu já tocava na igreja, né? Toco na igreja, assim, uma igreja fora desde 2015. E fui indo. De repente, meu coração se encheu de ódio, né? Por um período. Fui um cara muito amargurado, assim, talvez desde criança, não sei, mas muito amargurado. E ficava olhando, né? Falava, poxa, fulano se achando bom, entre aspas, sabe? Mesmo que eu não achava, mas eu achava, entende? Mas fulano fez isso, se converteu, tá tudo bem. Eu nunca fiz nada, sempre procurei servir a Deus e eu não sinto a presença de Deus, Deus não quer. Ficava com esse tipo de pensamento. Então, é algo que acabou me fazendo mal, porque a gente tem que entender que a gente pode ser bom
né, aqui na Terra, o que for. E pode ter um outro cara mal, o que for. Se as duas pessoas não aceitarem a Jesus, os dois vão pro mesmo caminho. Essa é a questão. Então a gente só entra no céu por aceitar Jesus Cristo, certo? Então, enfim, então ninguém é bom, essa é a questão. Quando foi 2023, estava fazendo 24 anos, eu comecei a ter as primeiras experiências com Deus. Eu já tenho hernia de disco, né? Então passei por muitas situações aí bem complexas, sabe? E nesse dia eu tava bem travado das costas e de repente aconteceu que Deus falou assim pra mim assim, Davi, eu te chamo agora para ser um homem e não mais um menino. Eu te chamo agora para ter novas responsabilidades, novas decisões, porque as suas são más. E aí foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, assim, bem claro, 2023. Falei, cara, da hora, né? Pelo menos Deus falou comigo, né? Mesmo que é algo assim, é um sermão mesmo, algo duro, né? Dependendo da pessoa, não ia gostar de ouvir, mas falei, cara, eu prefiro Deus falando assim comigo do que Deus não falar nada. Enfim, Deus falou isso pra mim no meio da caminhada. Eu que não gostava de ler a Bíblia, né? Comecei a ler a palavra de Deus e tal, e comecei a ficar sedento, sabe? Por mais, 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 mais. Ah, então, toda vez que eu ia fazer o devocional com a minha mulher, eu falava, não, deixa que eu vou ler, deixa que eu vou orar. E fui como se fosse primeiro amor mesmo, assim, sabe? E Deus foi falando comigo, falando, falando, falando. Chegou um dia, eu nunca vou esquecer disso. Eu sou um cara que eu sou muito assim em questão de data, sabe? Sempre fui. Só que nesse ano eu esqueci todas as datas. Mas é mais ou menos ali por volta de outubro, novembro de 2023. Eu fui na igreja, né? Eu já não estava tocando mais, porém estava na igreja. E eu fui visitar uma igreja e eu ouvi uma pregação que fala lá, né? Sobre quando os irmãos lá, um matou o outro rapaz. Ele clamou, e o sangue dele clamou, falou assim, Deus, faça o que o Senhor ia fazer na minha vida, na vida do meu irmão. E aí o que aconteceu? Deus foi, a graça de Deus alcançou o irmão dele. Eu esqueci o nome, o Caim lá. Enfim. Aí eu lembro até hoje quando foi meu batismo com o Espírito Santo. Que daí o pastor pegou e falou assim: Jesus, quando o sangue dele caiu na terra, ele clamou, mas não clamou por uma pessoa, não, clamou por todos nós. E aí Deus olhou e falou assim, meu, eu preciso, sabe, trazer a salvação para a humanidade. Enfim, tô falando com as minhas palavras, mas foi mais ou menos assim. E aquela palavra me encheu, que daí eu tive a certeza, pô, eu sou um escolhido. Aí eu fui dar um glória a Deus, do que eu fui dar um glória a Deus, foi uma rajada de língua estranha, daí eu, tipo assim, falei, eu vou travar meu abdômen aqui pra não sair. Fui travar meu abdômen, meu, de verdade, uma pressão tão forte, saiu mais língua estranha ainda. Sei que eu saí com uma dor no abdômen por ter travado, parecia que eu tinha feito mais de 1000 abdominal, entendeu? Mais ou menos assim a pegada. Enfim, e então fui tendo um encontro com Deus. Deus começou a revelar algumas coisas pra mim em espírito. É muito doido, igual eu falo. Não tem como explicar pra uma pessoa, como que você teve as revelações e tal. Cara, eu não sei, no espírito Deus revela, eu não consigo descrever nas nossas palavras. Então, é igual aquele esquema, né? Alguns vai entender, mas Deus não existe por isso, por isso, por isso. Cara, eu praticamente vi Deus, entendeu? O Senhor falou comigo, eu entendi e, tipo assim, é só a pessoa vivendo isso aí pra ela entender. Enfim, Deus falou comigo, então eu conheci Jesus ali e eu me tornei mais racional ainda. Por mais que vivi o Pentecoste, eu me tornei mais racional. Então, pra mim, meu falar em línguas estranhas é só quando o Espírito Santo quer falar alguma coisa mesmo comigo, mas eu procuro sempre ter um culto racional, sabe? Então, em direção a ser aquele cristão racional. Não tô falando isso pra me achar bom, imagina. Eu entendo que é só pela graça e misericórdia de Jesus Cristo. O que eu quero dizer com esse testemunho é que às vezes você se encontra na mesma situação ou já se encontrou, principalmente quem nasceu num lar cristão. Eu creio que muitas pessoas estão assim. Então, é o que eu quero dizer pra você, cara, vai servindo a Deus, mesmo que você não sinta nada, porque Deus se agrada disso. Eu entendi que Deus se agrada de você, mesmo não sentindo a presença, mas você tá ali, você sabe, pô, Jesus existe, Jesus tá aqui. Então eu vou servir a Deus com culto racional, que é o real, né? E Deus se agrada disso e uma hora vai chegar. Meu,
Eu tô na igreja desde meus 0 anos de idade, mas só fui ter essa primeira experiência com 24 anos. E, de verdade, valeu a pena ter servido mesmo não sentindo a presença de Deus por alguns anos, porque Deus é maravilhoso e nos traz muito ensinamento. Então, às vezes você não se converteu, talvez essa mensagem chegue até você e você vai se converter. Talvez, enfim, você é um cara que nasceu na igreja. Cara, tem bilhares de coisas que podem acontecer, mas a questão é você também é um escolhido. Só cabe a você, literalmente, a declarar que Jesus é seu Salvador, porque quando Jesus morreu na cruz, ele já te deu a chance de ser salvo ou não. Basta você servir a Deus, seguir a Deus, aceitar Jesus, né? Modo de dizer aceitar Jesus, mas a reconhecer, né, que Jesus é seu Salvador. E, enfim, bom, esse canal aqui não é um canal religioso. Esse canal aqui é literalmente sobre minha profissão, enfim, algumas coisas, educação física, nutrição, mas eu jamais vou deixar de ser quem eu sou. Antes de eu ter minhas profissões, eu sou um cristão. Então, um cristão, ele vai falar sobre Jesus, ele vai falar as coisas de Jesus. Então é por isso que eu estou falando hoje isso aqui, tá? Se você quiser se inscrever nesse canal, pode se inscrever. Se pode deixar um comentário, com respeito, óbvio. Compartilha também com quem vocês acham que precisa, mas eu achei que eu deveria trazer essa mensagem aqui, não com uma câmera excelente, eu sei que a imagem talvez não esteja tão boa, mas é algo que eu penso há muito tempo. E eu vou deixar para você ler Efésios 1, tá? Que foi uma palavra que falou muito comigo há muito tempo. Deus abençoe a vida de cada um. Ficam com Deus.